Boa noite a todos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a importância do perdão em nossas vidas. Antes de a gente falar do perdão, é preciso que a gente pense um pouco sobre o nosso momento existencial. Somos espíritos já com algum grau de evolução, portanto, com muitas experiências vividas ao longo das nossas muitas e muitas encarnações. Ao longo desse processo evolutivo, que saímos lá da simplicidade e da ignorância que fomos criados, nesse processo evolutivo de muitas experiências, chegamos ao momento atual de nossas vidas. Somos criados para sermos seres sociais, fomos criados para sermos seres sociais. Portanto, o convívio é fundamental nesse processo evolutivo. E como eu disse inicialmente, nós fomos criados simples e ignorantes, portanto, destituídos de sabedoria, destituídos de um conhecimento e de uma perfeição que nós não temos. É justamente através da convivência com o outro, por sermos seres sociais, é que vamos adquirindo uma maior experiência, uma maior maturidade nas nossas relações com o próximo. É natural que ao longo desse processo todo, inclusive nesse momento que vivemos, que tenhamos ao longo das nossas convivências inúmeros momentos de atrito, momentos em que discordamos dos nossos semelhantes e os semelhantes discordam de nós, quer por palavras que proferimos, quer por atitudes tomadas, quer por pontos de vista diante de determinados assuntos, quer diante da forma como a gente leva a nossa própria vida. Então, é natural que ao longo da nossa jornada, onde cruzamos ao longo do caminho com inúmeras pessoas, das mais diferentes estilos de vida e maneiras de ver e de viver, é muito natural que a gente encontre alguns atritos que fazem parte dessa caminhada evolutiva. Sabendo disso, que temos todo o direito dado pelo Criador de errarmos, haja visto que Ele nos criou simples e ignorantes, portanto, sabedor que Ele é das nossas condições ainda muito primárias, Ele nos permite, através das experiências, adquirirmos um grau de entendimento com relação à vida e com relação à nossa posição diante da vida, a forma como a gente interage com essa vida e com o nosso semelhante. É preciso que a gente adquira isso ao longo dessas experiências. Isso é importante, porque quando a gente olha a vida e a formação, toda a nossa evolutiva até agora, faz com que a gente possa compreender melhor as dificuldades que nós temos com relação a entender e a aceitar mesmo o nosso semelhante com as suas dificuldades. E também a partir desse momento, de nos percebermos ainda pessoas tão limitadas no compreender, e eu diria também no próprio sentir, a gente passa a ter um olhar diferente para o outro, permitindo que o outro, igualmente como nós, tenham também as suas dificuldades na forma de interpretar esse mundo e na forma de viver nesse mundo. E na forma dele, ou deles, ou delas, interagirem conosco. Quando a gente tem essa compreensão, quando a gente entende essa forma em que a vida nos conduz, a gente passa a ter um olhar mais compreensivo, um olhar mais tolerante para conosco, com as nossas imperfeições, as nossas dificuldades íntimas, mas também, e tão importante quanto, olhamos para o nosso semelhante com um olhar também mais compreensivo, mais tolerante com as suas dificuldades. Isso gera, nas nossas relações, muito menos atrito. Isso faz com que a gente tenha, já de antemão, antes mesmo do contato com o nosso semelhante, das nossas relações interpessoais,
já passamos a ter uma condição mais favorável de diminuirmos os atritos, de diminuirmos as incompreensões, as intolerâncias para com relação ao outro. Vejam que entender a vida sobre esse prisma de evolução, entender que os seres todos estão numa grande jornada evolutiva, que saímos da nossa simplicidade e ignorância e estamos partindo para uma evolução maior, para espíritos puros, como a própria doutrina espírita coloca. Mas nós estamos ainda a caminho. E entender isso e se conscientizar disso vai fazer muita diferença em todas as experiências, todas as relações que a gente porventura venha a ter. As pessoas que naturalmente tendem a perdoar o semelhante são pessoas que têm isso, esse entendimento de vida mais consciente dentro de si. Elas percebem a necessidade de aceitação das dificuldades e das formas, muitas vezes equivocadas, do semelhante se colocar. E que muitas vezes essa forma nos fere, nos traz desconforto, nos traz emoções negativas de tristeza, de mágoa, muitas vezes de raiva, de rancor. Portanto, esse seria o primeiro passo para que a gente possa sair desse ciclo vicioso de reações, eu diria, negativas diante das ações do nosso semelhante. Ao compreender esse mecanismo de evolução, a gente pode começar a dar um passo além e a entender que o perdão ele está intimamente ligado às emoções vividas mais do que os fatos em si. Acompanhem comigo o raciocínio. Nós somos muito mais afetados, somos muito mais incomodados, e isso nós levamos por anos a fio, muitas vezes nós levamos por toda uma vida, pelas emoções vividas em determinada situação. Mais até do que o fato em si, as experiências vividas, muitas vezes até do que as próprias palavras ditas. O que nos marca, o que nos incomoda, é justamente aquela emoção gerada com a situação vivida. Por que eu estou dizendo isso? Porque perdoar não necessariamente é esquecer das coisas vividas. Nós temos memória, graças a Deus. Nós lembramos das coisas passadas. E situações boas e ruins, isso é natural, isso é extremamente normal. Que bom que a gente tem memória, que bom que a gente consegue guardar as coisas vividas, porque é esse conjunto de memórias que vão nos ajudar mentalmente a formar um conteúdo de pensamento para que a gente possa decidir, para que a gente possa refletir, para que a gente possa efetivamente elaborar alguma coisa, mentalmente falando, para que a gente, no processo de aprendizado, de entendimento das coisas que a gente tem. Então, o fato de perdoar não significa que a gente vai esquecer simplesmente, apertar um botãozinho na cabeça e deletar com tudo aquilo que a memória nos traz, que as lembranças nos trazem. Mas perdoar, ele está muito ligado à memória, eu vou chamar aqui de memória emocional. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, um exemplo bem prático. Eu tenho alguma situação com uma determinada pessoa, a pessoa me agride verbalmente, diz palavras duras, pesadas e que me afetam, e que me incomodam profundamente. E a gente ainda aqui não vai discutir por que me incomoda, por que são tão duras as palavras, por que eu me afetei. Mas vamos pensar aqui na situação, algo que me agrida e que me incomoda profundamente. Esse incomodar profundamente gera uma emoção, e uma emoção negativa, que pode ser, vamos dizer, de tristeza, eu fico triste com aquilo que a pessoa fala, né? Gera uma certa decepção com relação ao outro, não espera que o outro fale aquilo para a gente, então gera-se aí uma emoção de tristeza, cria-se uma mágoa, nós somos maculados por aquelas palavras,
mas aquelas palavras nos maculam pela emoção que é gerada, né? Maculam então a gente com tristeza e mágoa, que podem gerar também junto a tudo isso, pode conviver junto a essas emoções, ainda pode gerar uma dose boa de raiva, de irritação com relação ao outro, por nos sentirmos ofendidos por essas palavras. Então isso gera uma emoção. E essa emoção, ela fica cristalizada dentro de nós. A gente não coloca, a gente não elabora intimamente essa emoção bem, de alguma forma, e aí isso fica com a gente. E a gente carrega. Daqui a 3, 4 anos, aquela emoção, ela ainda continua viva dentro de mim com muita energia. Então ela gera, ela me incomoda, e eu sempre lembro daquela pessoa, lembro das palavras faladas, mas o que me afeta de fato são as emoções, essa energia das emoções que estão dentro. Então perdoar é ter a capacidade de elaborar, de trabalhar essas emoções para que elas se dissolvam, para que elas deixem um espaço dentro do meu ser, dentro do meu psiquismo, dentro do meu coração, se vocês assim preferirem. Lembrar daquelas palavras, mas não trazer, não deixar que venha à tona as emoções ali vividas, é que é o segredo para a gente se desvincular desse passado que nos incomodou. Então, quando a gente de fato, todos aqui podem puxar pela sua memória de fatos desagradáveis do passado, que nos afetaram muito naquele momento e que perduraram conosco há alguns anos e que hoje já não nos incomodam, não nos afetam emocionalmente, significa que de alguma forma a gente elaborou, trabalhou o perdão dentro de nós e aquilo foi dissolvido. Uma das ótimas ferramentas que a vida nos traz como instrumento de elaboração do perdão para situações vividas se chama o tempo. O tempo é uma das maiores ferramentas que nós temos para a elaboração de perdão com relação às emoções vividas. O tempo ele tem uma capacidade de atenuar, de diminuir a intensidade dessas energias envolvidas nos atos, nas vivências, convivências que tivemos e que nos afetaram negativamente. Porque há lembranças que nos afetam positivamente. Há pessoas, há situações, vivências que foram muito prazerosas, que geraram, em vez de emoções negativas, geraram emoções positivas e nos deram muito prazer. Quantas vezes a gente lembra dessas emoções e nós sorrimos, abrimos um belo sorriso pela lembrança. Isso é positivo, isso é ótimo. Isso lubrifica a alma, né? Isso lubrifica a própria vida. Isso nos traz um conforto íntimo que nos dá força para prosseguir diante das novas experiências que muitas vezes podem ser traumáticas, por não trazerem muitas vezes esse prazer. Então essa lembrança das coisas boas com as emoções vividas e guardadas são muito positivas. Mas guardar as emoções negativas, isso é extremamente prejudicial para todos nós. E por que isso? Porque isso gera inúmeros problemas. Podemos começar pensando nos problemas físicos, nas doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças ligadas aos nossos problemas do nosso psiquismo em desequilíbrio, dessas emoções negativas geradas e não trabalhadas, e eu diria não dissolvidas, essas energias não dissolvidas, que podem gerar, médio e longo prazo, doenças do corpo, se instalarem no corpo, como uma medida, inclusive, do nosso próprio espírito, como uma forma de tentar expurgar essas emoções que estão insistindo em estar, em viver, em conviver conosco no nosso íntimo. Então, muitas vezes a doença é uma forma também não lúcida, não racional nossa, mas eu diria até inconsciente, de nós elaborarmos de alguma forma essas emoções negativas que nos trazem tantos transtornos. Então elas geram doenças, geram desequilíbrios emocionais, geram instabilidades emocionais que vão nos trazer muitas dificuldades e muitos problemas na nossa vida, na nossa relação. Então percebam que perdoar, que é elaborar bem essas emoções negativas vividas, é fundamental para nos libertar desse peso, dessa opressão íntima que a gente carrega conosco. Então perdoar significa nós nos libertarmos
daquela situação que passou, que já não existe mais. Nos liberta, inclusive, das pessoas envolvidas naquilo, que estão presas muitas vezes a nós pela condição dessa memória emocional, que nos incomoda e nos causa tremendo desequilíbrio interior. Então a gente fica rememorando aquela situação e associando aquela emoção negativa àquelas pessoas. E a nossa vida fica ligada àquelas pessoas e que não traz nenhum benefício a nós. Se a gente for parar para pensar a nível espiritual, a gente sabe, nós espíritas, da grande dificuldade, do grande problema que é as obsessões. E boa parte das obsessões é uma questão de perdão, tanto dos obsessores que não nos perdoam, como de nós que temos dificuldade de perdoar esses obsessores. Então a gente cria um vínculo mental com esses espíritos, muitas vezes, e aí damos condições da convivência com esses espíritos obsessores que vão nos acompanhar. E a gente tem inúmeros casos desses na literatura espírita, de nos acompanhar através de um processo obsessivo, né? Então é preciso que a gente entenda a necessidade urgente que a gente tem de elaborar melhor essas emoções negativas dentro da gente. Mas Rubens, tudo bem, eu entendi como é importante isso, mas como a gente vai fazer isso? Eu não consigo esquecer aquela pessoa, não consigo esquecer aquelas palavras da injustiça, eu não consigo perdoar essa pessoa. Foi uma profunda decepção, uma profunda frustração. E aí a gente tem que analisar um pouco. Em primeiro lugar, por que a gente está tão afetado com as coisas que se falou para a gente, com os atos que se fez, muitas vezes até atos violentos, né, de agressões físicas mesmo, ou verbais, mas enfim, até a própria indiferença é uma agressão, né? Muitas vezes o silêncio, a omissão das pessoas também nos afetam, né? Na verdade, muitas vezes a pessoa não precisa agir, mas o fato de não agir também nos traz algum desequilíbrio, vamos dizer, no sentido dessas emoções, né? Nos trazem raiva, nos trazem mágoas, nos trazem satisfação, decepções. Então, primeiro ponto é, por que isso está me afetando tanto? Eu lá no início falei, é preciso entendermos que o outro é um ser imperfeito tanto quanto nós. É preciso entender que esse outro que está do nosso lado, muitas vezes, nos agride e nem percebe que está nos agredindo. Quantas vezes pessoas que nós amamos, nós nos magoamos com ela, com algumas coisas que são ditas, são feitas mesmo, com atitudes, enfim. Quantas vezes nós amamos essas pessoas e também somos afetados de forma negativa? E aí está. Será que nós estamos dando a essas pessoas que amamos, ou as pessoas que a gente nem conhece, que cruzam o nosso caminho e nos afetam de forma negativa, será que nós estamos dando a eles a chance de errarem? Será que a gente entende que essas pessoas têm o mesmo direito que nós de não sermos perfeitos? É preciso a gente pensar um pouco sobre isso. E a gente vai entrar também numa outra questão, que eu falo muito do autoconhecimento, e nós? Nós estamos nos perdoando pelas nossas imperfeições? Pelas nossas, muitas vezes, incapacidades no relação ao afeto, ao pensar, ao agir, ao nos relacionar com o outro? Será que nós estamos dando também a chance de nós podermos errar com o nosso semelhante? Será que a gente está dando a chance de nos aceitarmos como somos? Esse eu acho que é um dos primeiros passos fundamentais num bom relacionamento com o próximo. É a gente se aceitar, se reconhecer falho, admitir que não somos perfeitos, estamos longe disso. Tendo consciência disso, dessa nossa ainda imperfeição, mas com todo uma possibilidade aberta de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento, logicamente, mas entendendo essa ainda nossa incapacidade de atos perfeitos, né? de relacionamento com o outro, da nossa parte sempre relacionamentos perfeitos, quando a gente entende e aceita que a gente pode ter a chance do erro, a gente nós passamos a nos olhar
de uma forma mais humilde, de uma forma mais compreensiva conosco mesmos. A partir daí, a gente se cobra menos. E aí, a partir daí, a gente começa a olhar o outro numa perspectiva de que ele também pode errar. De que ele também não tem como ser perfeito. Que ele não tem como atender às nossas expectativas o tempo todo, se comportar do jeito que a gente quer o tempo todo. Falar o que a gente gostaria de ouvir o tempo todo, porque eles são iguais a nós. Porque nós também não temos essa capacidade de estar o tempo todo fazendo o correto, o certo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a abrir um horizonte gigantesco na nossa frente, porque a gente passa a ter um olhar, uma capacidade de perdoar. E o que é perdoar? É dar a chance de o outro errar. E o que é se perdoar? Dar a chance da nossa imperfeição. Perdoar é compreender que nós estamos num processo evolutivo de grande aprendizado, que é a vida, somos seres sociais, precisamos do outro, ainda que o outro seja tão imperfeito como nós. Porque é na imperfeição de cada um de nós que vamos encontrando, vamos nos aproximando mais da tal perfeição, da tal almejada perfeição, que não é deste mundo. Mas vamos nos aproximando, eu diria, de relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos que nos acrescentam. E eu não quero dizer aí que nós não vamos continuar sendo afetados de forma negativa, porque não somos perfeitos. Mas nós podemos sim não alimentar essas emoções negativas. Que elas venham, porque elas virão, isso é fato, por causa da nossa imperfeição. Mas o que vamos fazer com ela, aí é que está o X da questão. Nós vamos perdoar, entenda, significa perdoar, vamos dissolver essas emoções negativas, vamos dar passagem a elas, nesse entendimento, ou vamos nutrir, vamos acalentar essas emoções negativas dentro de nós e cultivá-las, como se isso fosse resolver a questão, quando na verdade não resolve. Quando a gente perdoa alguém ou a nós mesmos, não significa que a gente está dizendo para o outro, faça o que você quiser, pode me ferir, pode me machucar, emocionalmente ou fisicamente, porque eu te perdoo. Não é isso perdoar. Perdoar é entender que o outro tem a possibilidade do erro, mas que ele, a partir do momento que é imperfeito e tem o direito de errar dado por Deus, ele também tem o dever de se responsabilizar por tudo aquilo que ele faz, no campo da ação ou no campo emocional ou mental. Somos responsáveis sim por tudo aquilo. Então confunde-se muito a pessoa que perdoa, o ato de perdoar, como alguém omissa que permite que o outro faça tudo. Não. Perdoar significa que você está dizendo para o outro, tudo bem, você errou. Eu não vou ficar aqui alimentando esse teu erro. Eu não vou entrar numa sintonia de emoções negativas. Eu te perdoo, porque eu entendo que você vai ter que se responsabilizar pelos seus atos e pelas suas palavras. E que você vai ter que responder isso, muito mais do que a mim, você vai ter que responder isso à vida. Vai ter que responder isso aos mecanismos e às leis divinas, através da justiça divina, que serão colocadas para você nos momentos oportunos da sua evolução, nessa ou em outra existência reencarnatória. Então, perdoar é você dar o direito do outro errar nesse sentido. Então, se uma pessoa te agride fisicamente, você tem o direito e o dever de ir se defender. Ir a uma delegacia, ir a um juiz, ir aonde for de direito, no plano terreno que você está, com as leis humanas, para que seja tomadas devidas providências para que aquele erro que a pessoa está cometendo, que às vezes é exagerado, que pode causar danos físicos e até questões de vida, como a gente vê muitas pessoas que colocam a vida das pessoas em risco e muitas vezes tiram a vida das pessoas,
Então há necessidade de uma ação efetiva para você proteger a sua própria vida. Você tem o direito de fazer isso. O que você não deve fazer é condenar a pessoa no sentido de não entender que essa tem o direito, dado por Deus, ao erro pela sua criação imperfeita, né? Que ele foi criado como todos nós. E como nós também temos o direito ao erro. Mas entendendo que temos o dever de nos responsabilizar por esses erros e buscar se harmonizar novamente com a própria vida e com as relações humanas. Com as relações com todos os outros e conosco mesmo. A vida é um convite constante à convivência. E na convivência, como eu falei inicialmente, nós estamos fadados pela nossa imperfeição a cometer erros, a criar atritos na nossa convivência, que vão gerar oportunidades e necessidades de se perdoar. Tanto nós perdoarmos os nossos semelhantes, como os nossos semelhantes nos perdoar. E como repito novamente, perdoar significa entender que o outro tem o direito de errar e que nós não vamos alimentar as emoções negativas dentro do nosso ser. A partir daí a gente percebe um perdão extremamente ativo, dinâmico, educativo, construtivo. Muitas vezes as pessoas confundem uma pessoa que perdoa, uma pessoa que entende e perdoa os outros com uma pessoa até fraca, uma pessoa que não quer se aborrecer, uma pessoa que tem medo de enfrentar as coisas. Não é isso, né? Como eu disse, a gente pode perdoar, mas pode, em determinadas situações, se colocar diante do outro. Vou dar um exemplo prático na relação. Não vou falar aqui dos casos graves, onde pode ter um atentado à vida, alguma coisa. Logicamente, se busca aí a lei, né, a justiça terrena, e vai se tomar as precauções para preservar a vida. Eu estou falando, vou dar um exemplo de uma coisa mais no nível assim das relações mais cotidianas, né? Dos desafetos e das afetações que a gente tem de coisas menores, mas que igualmente são muitas vezes desastrosas na nossa vida, se elas são muito produzidas e são muito acalentadas dentro de nós. Essas pequenas interferências, esses pequenos dissabores, eles vão acumulando e nós vamos nos tornando pessoas às vezes amarguradas, pessoas difíceis de nos relacionar, pessoas extremamente críticas. As pessoas que não perdoam tendem a ser pessoas muito julgadoras, condenando muito o outro. Então, o ato de perdoar, ele vai nos... como se fosse um óleo nas engrenagens da vida, ele vai fazendo a vida se movimentar, isso vai nos tornando pessoas mais maleáveis, não é omissa, não é aceitar tudo, mas mais maleáveis diante do contexto social em que a gente vive, né? Mas um exemplo assim, importante é alguém comum do nosso dia a dia, é alguém ter essa atitude, nos magoar, nós ficarmos acalentando aquela emoção negativa, né? E com a memória, né, a parte mental, a gente vir trazendo a imagem dessa pessoa para junto da gente e a gente criando diálogos mentais com relação àquela vivência. Então, muitas vezes, a gente vive uma emoção negativa, né? E essa emoção negativa vem, a gente não consegue elaborar, entender que aquela pessoa poderia cometer aquele erro, e a gente começa às vezes a criar diálogos mentais, onde muitas vezes a gente vai reagir àquilo que nos afetou negativamente. Então a gente cria diálogo, a gente responde àquela pessoa, a gente toma uma atitude em pensamento, como se a gente quisesse combater aquilo. Isso está muito ligado ao nosso orgulho, à nossa necessidade que a gente tem de ter razão, de a gente ter a última palavra nas relações que a gente tenha com o próximo. Pensem bem nisso. Então, a questão do perdão é que a gente não está preocupado se o outro tem razão ou não. A gente está preocupado com essa emoção vivida. Ela está me afetando, está me incomodando. Eu não quero isso para mim. Isso não é bom para mim. Isso não me ajuda em nada na caminhada. Só cria peso, dor e muitas vezes sofrimento. Então, eu quero acabar com isso.
E aí depois, de uma forma muito menos emocional, você vai pensar sobre o ocorrido. Então, uma vivência difícil que a gente tenha tido no passado. Se nós não carregamos mais essa emoção negativa, nós podemos pensar a respeito, sim. Ah, você não perdoei, mas eu tive isso, aconteceu isso. E aí você consegue entender o que aconteceu, elaborar e a chegar a algumas conclusões, não de julgamento, que aí você não perdoou, mas de entendimento do ocorrido. E aí você pode às vezes perceber que aquilo que aconteceu e que você se sentiu magoado, muitas vezes o principal pivô para aquilo ter acontecido não foi o outro, foi você mesmo. Mas você só consegue perceber isso se você emocionalmente estiver mais sereno. Não deixar vir as emoções negativas na hora da avaliação, porque senão você vai estar sempre com a razão, o outro sempre errado, e você vai continuar irritado, chateado, magoado com o outro, porque o outro jamais poderia ter feito aquilo com você. E muitas vezes nesse processo nós descobrimos que se nós tivéssemos tido uma outra postura, uma outra fala, provavelmente não teria acontecido aquilo. Eu espero que nesses breves momentos de reflexão a gente possa ter conseguido construir a importância do perdão e de como ele é fundamental no bem-estar psíquico, no bem-estar emocional, vivencial de todos nós. Perdoar, quem perdoa, não se preocupa se tem a razão ou não. Quem aprendeu a perdoar, ele de forma inteligente percebeu que não adianta ele orgulhosamente continuar tentando ter a razão das coisas, mas ele percebe que é preciso dar um passo além, dissolver qualquer tipo de mágoa, emoção negativa que se tenha, e com mais tranquilidade possa avaliar o que aconteceu e crescer com isso. É isso que vai nos trazer a maturidade especial que tanta gente precisa. É através dessas reflexões, mas que precisam estar apartadas de determinadas emoções. E aí eu repito, o tempo muitas vezes é fundamental. Não se cobre de que a pessoa fez alguma coisa, você se sentiu, tocou, afetou. Eu tenho que perdoar porque eu tenho que ser melhor. Não é assim, não é se cobrando que a gente perdoa. É sentiu, sinta. Ok, me incomodou, me magoei. Tudo bem, você tem o direito de se magoar. Ok. Se puder, tenta fazer outra coisa, tenta desviar a tua atenção, o teu pensamento daquela situação. Vai fazer algo diferente para quebrar um pouco aquela sintonia mental que a gente cria e emocional. Quebra um pouco isso e vai fazer as outras experiências. Depois, com calma, tenta pensar a respeito. O que aconteceu ontem, anteontem, há uma semana atrás? Por que eu me afetei assim? Tenha tranquilidade, humildade de tentar pensar a respeito, sem julgar, observando os fatos com tranquilidade. Dá alguns dias. O tempo, ele ajuda a dissolver um pouco essa energia tensa que fica naquele momento. O importante é naquele momento em que acontece algo que te afete, você não reaja simplesmente explodindo ou dizendo algo ou fazendo algo. Ou também se escondendo, entristecendo profundamente com aquilo e se sentindo o pior dos seres. Não! Se for o caso, chore, saia de perto. Eu costumo dizer que uma das melhores formas que a gente tem de lidar, às vezes, com determinadas pessoas se chama o afastamento psíquico da pessoa, da situação. A gente precisa de um tempo, né? Eu sempre me preocupo muito quando eu trago reflexões, trazer também uma reflexão que tenha realidade na nossa vida. Não adianta eu pensar com vocês algo que a gente tenha que fazer, que fica muito bonito num livro de um romance, mas que não cabe a pessoas normais como a gente, muitas vezes. E eu me preocupo muito com isso. Quando eu penso sobre isso, o perdão, eu sempre penso, quando eu pensei em falar para vocês,
Eu consigo fazer isso que eu estou falando? Isso é cabível? Faz sentido para mim na minha vida? Com a evolução que eu tenho? Eu estou falando, perdoem que é melhor para vocês, vamos perdoar. Tá, mas por que eu tenho que perdoar? Aí eu começo a entender, eu tenho que perdoar porque é o melhor caminho, porque me traz prazer, porque faz sentido para a minha vida, porque me afasta da dor e do sofrimento. Ok, então eu preciso perdoar porque isso tudo vai gerar coisas que eu quero. Prazer, bem-estar, felicidade. Bom, então perdoar é interessante. Eu não vou perdoar porque eu não posso ser um pecador, porque eu estou no erro, não, porque eu sou errado, não tem vitimização aqui, tem um entendimento. Perfeito, então eu preciso perdoar. Mas por que eu me afeto? Eu sou um espírito imperfeito, eu me entristeço ainda, como me incomoda determinada palavra, que atitude eu não gosto, falou mais me incomoda. Calma, pode estar muito atrelado ao nosso egoísmo e nosso orgulho. Não podemos ser ofendidos a nenhum custo. Não podem falar assim ou assado comigo. Isso muitas vezes está num nível muito mais ligado ao orgulho do que qualquer outro sentimento. Então é preciso a gente acalmar e olhar para as coisas. Mas como eu disse, isso é um exercício que a gente precisa fazer com o tempo. Usar o tempo, usar às vezes o afastamento da situação e das pessoas que a gente precisa ter, o afastamento psíquico, para que a gente possa, com mais calma, elaborar então esse perdão. E eu costumo também dizer que no perdão, ele vai muito além de palavras. Perdoar não é dizer para o outro, eu te perdoo, ou por favor me perdoe por algo que eu fiz. Perdoar, ele é muito mais íntimo, tem muito mais a ver dentro da gente, com o nosso interior, com a verdade que tem dentro da gente, com uma emoção verdadeira, com um sentimento maior do amor. Então é preciso que a gente entenda o que está acontecendo e de fato a gente chegue ao próximo a perdoar. Muitas vezes somos pegos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pelo nosso egoísmo, e não conseguimos nos aproximar do próximo e pedir o perdão verbalmente, reconhecer muitas vezes o nosso erro. Mas quando isso acontece, é preciso a gente lembrar, somos imperfeitos. E, portanto, se não conseguimos muitas vezes chegar ao outro, nós podemos fazer isso através de atitudes. Quantas vezes as pessoas que erram com a gente o magoam, elas não dizem, me desculpa, perdão, elas fazem coisas que nós percebemos que é um reconhecimento do erro delas e do reconhecimento do equívoco que cometeram, e ela se aproxima e tem atitudes, tem uma forma de falar, muda a postura com a gente. Isso muitas vezes é uma forma, eu diria, não verbal de pedido de desculpas, e a gente precisa estar atento a isso. As pessoas que nos chegam, às vezes elas estão pedindo desculpa e a gente orgulhosamente não sai do nosso pedestal e não aceita, porque quer ouvir das pessoas. Isso é orgulho, gente. Isso é porque a gente se acha melhor. Então perceba os sinais que as pessoas dão de pedido de desculpas. Às vezes ele vem através de gestos, vem através de olhares, vem através de abraços, apertos de mão, vem através de alguma atitude que faça indireta que chega até você. Percebam isso, porque nós fazemos isso também. Vamos lembrar sempre que os outros são muito o exemplo do que nós somos também. Então os outros vão estar fazendo muito o que nós fazemos com eles também. Às vezes com uma roupagem diferente, às vezes de uma forma diferente, mas ainda assim somos muito parecidos nas nossas diferenças. Espero ter trazido boas reflexões para todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. É sempre muito bom falar, porque quando eu estou falando com vocês, eu estou falando para mim mesmo, né? Que possamos ter crescido mais um pouco na noite de hoje. E eu convido a todos nesse momento a fazerem uma prece comigo. Mentalizem aí na prece de vocês as pessoas que vocês gostam, as pessoas que vocês precisam pedir perdão, as pessoas que vocês precisam perdoar. Aproveite esses breves momentos de prece junto comigo para que a gente possa mudar o rumo
da nossa vida, mudar algumas situações, algumas vivências que já passaram, mas que continuam ainda presentes e incomodando a gente na nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus. Querido Pai, que o Teu amor e a Tua paz possam envolver a todos os Teus filhos e filhas. Perdoa-nos, Pai, aos nossos erros e às nossas falhas, a nossa ainda tão grande imperfeição. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos corações para que possamos ver além das aparências, para que possamos enxergar o nosso próximo, não com olhar de julgamento, mas com olhar de entendimento, de compreensão, de tolerância e de amor. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela saúde, pela proteção, pelo equilíbrio, pela paz e pelo amor que o Senhor concede a todos nós. Cuida de nossas famílias, cuida de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Concede, Pai, a este planeta a Tua paz e o Teu amor. Inspira todos nós que estamos aqui encarnados para que possamos encontrar o caminho do amor, o caminho da luz e o caminho da paz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.